Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje mais um kit legal que eu peguei lá na loja da KeyStudio para trabalhar com microbit. Tá aqui nessa caixa, nós vamos abrir juntos e vamos montar ele nesse vídeo. E vocês vão me dizer o que vocês acharam, as impressões de vocês a respeito deste material. Eu achei ele bem legal por ser simples e ao mesmo tempo parecer ter umas aplicações muito interessantes aqui para os meus cursos presenciais. Mas já adianto para vocês, se vocês quiserem ver material sobre aulas relacionados a ele, deixa aqui nos comentários. E conforme as curtidas, likes que vocês derem, a gente então pode preparar alguma coisa extra a respeito. Hoje a gente vai ver o que é esse kit, nós vamos montar ele e se der tempo a gente vai fazer alguns pequenos testes para vocês terem uma noção de como ele funciona. Então já vai deixando de ter o like aqui no canal, se não é inscrito por favor se inscreva, ativa o sininho, compartilhe nas tuas redes sociais, nos teus grupos de robótica, para que outras pessoas possam ter acesso ao conhecimento. E com isso nós todos crescemos, porque cada vez mais eu vou trazer mais material aqui para o canal. Então vamos mudar de câmera aqui e conferir juntos mais este kit para microbit. Bora lá! É um cardzinho explicativo dizendo da versão, e aqui vem os componentes que vem. E aqui no final um QR Code e um link para acessar o tutorial. Vou começar pelas rodas, eu já vi que tem um parafuso aqui, uma borracha e uma rodinha mais firme de plástico. E a conexão no eixo é direta na engrenagem do nosso servo. Encaixa direitinho. Aqui tem a placa principal, já abro para vocês. Ó, veio uma caneta marcador de quadro branco. Vou abrir aqui a placa para a gente conferir. Então esse soquete de pilhas AAA, são 3, fica colado atrás da placa. E aqui na frente eu tenho algumas chaves, então eu posso ver que tem um on-off. Uma coisa que eu notei também aqui é que tem uma chave servo e RGB. Então essa chave ela é seletora, ela é a opção entre eu acionar os LEDs RGB. Eu também não sei se eles são endereçáveis, só sei apenas que eles mudam de cor. E o servo, se eu não me engano, tem um número 1 aqui. Então talvez seja o seguinte, talvez um servo possa ser controlado diretamente por aqui, mas eu ainda vou ter que conferir isso para vocês. Notei também que já vieram alguns parafusos aqui encaixados, então esses aqui são extras. Praticamente não tem mais nada aqui na placa para se ver, o regulador de tensão e mais alguns componentes acessórios. E nós podemos agora nos dedicar a dar uma olhada, então. É esse material aqui usado para a montagem do nosso chassi. Ele é um acrílico amarelo, ele está aqui com uma capinha para proteger de arranhões e é cortado a laser. Então agora, pessoal, na segunda parte do nosso vídeo, vamos descobrir juntos como é que monta esse kit aqui e eu vou mostrar os primeiros testes do nosso carrinho movido a microbit. Pessoal, algumas instruções iniciais são importantes. Uma delas, vem diversos parafusos aqui nesse pacote e eles estão identificados com etiqueta. Eu recomendo pegar esses parafusos conforme as instruções que foram sendo dadas. Quando for usar os parafusos, eu vou mostrar a identificação aqui no vídeo, vai ficar mais fácil de vocês se seguirem pelo vídeo aqui também. Outra coisa que eu achei curiosa no kit é que, embora ele informe que são 2 servos de 360 e um servo de 180 graus, que tem um giro limitado, não encontrei essa informação nos pacotes. Então eu fiz um teste físico aqui, rápido. Eu peguei uma dessas aletas aqui de encaixe, encaixei no eixo de cada motor e tentei fazer o giro. Quem trabalha com esses motores sabe que os motores de 180 graus, eles têm um giro limitado em 180 e tem uma trava interna. Então você gira até um ponto, ele dá uma travada. Se você forçar, você acaba quebrando essa trava. E você gira até o outro lado e ele trava novamente. Em nenhum desses 3 motores eu encontrei essa trava. Mas o manual do produto fala que existe um de 180 que tem a posição certa dele colocar. Eu vou montar como se não houvesse um de 180 aqui. Se encontrar algum erro, eu vou desmanchar e trocar o motor de lugar. A primeira parte então que nós vamos montar do kit é essa parte identificada com as laterais do nosso carrinho. Essa parte que vão os 2 servos é a chamada parte direita e essa parte que tem apenas um servo é então a parte esquerda. E o servo de 180, ele vai, se ele existir, nessa parte de cima aqui da peça, porque essa parte de baixo é a parte onde vão as rodas.
Pessoal, é o seguinte, assim, ó, eu sempre gosto de trazer para vocês coisas que realmente funcionem e tenham qualidade. Será que é o caso deste kit aqui? Então, eu vou deixar isso para conversar com vocês já já. Primeira coisa, como vocês viram, a montagem realmente é fácil e basicamente a coisa mais importante dele é essa placa onde a microbit ela é presa e é justamente sobre ela também que eu quero conversar um pouco. No demais, eu vou deixar aqui para vocês alguns trechos enquanto eu falo com vocês dos vídeos dele funcionando. Inclusive eu fiz uns testes depois da montagem aqui e pelo menos a movimentação dele é fácil de fazer. O chato mesmo é a conexão pelo app. Eu tive uma certa dificuldade de fazer a comunicação do app, mas eu acredito que o problema mesmo esteja no protocolo do aplicativo. Demora um pouquinho, conecta, como vocês podem ver aqui no vídeo. E aproveitando no vídeo, eu quero salientar para vocês um problema talvez. Essa placa aqui, em termos de eletrônica, ela não tem nenhuma interface de hardware específica para controle de motores. E por conta disso eu também notei outra coisa, ela tem apenas 3 baterias e um regulador de tensão, porque se a gente colocar pilhas recarregáveis, na verdade vai conseguir apenas 3.6 volts, que é quase ali perto já do limite da placa que é alimentada com 3,3 volts, e alguma queda de tensão nos reguladores pode deixar essa tensão bem baixa, né? Eu notei o seguinte, quando a gente coloca qualquer programação aqui no código, principalmente que envolva outras funções, essa parte aqui do braço ela acaba apresentando problemas erráticos. Dá uma conferida aí no vídeo que está passando para vocês verem o quão problemático é isso. Então quando você coloca alguma coisa aqui, por exemplo, ele pode estar parado aqui transportando, e ele vai dar um pequeno golpe e vai jogar essa coisa fora. E às vezes sem mandar comando algum, simplesmente do carrinho estar se movimentando, ele fica fazendo movimentos aleatórios aqui nessa garra. Ele, sem essa parte aqui, ele funciona tranquilamente. Eu não gravei para vocês, mas eu fiz alguns desenhos. Eu acredito que o grande problema esteja na parte de hardware da placa. Infelizmente eu vou ter que dar aqui uma nota 5 para esse kit. Ainda é um brinquedo interessante, até porque não é tão caro. Poderia ser um pouco melhor e ele foi um pouco mal acabado, digamos assim. Talvez se você encontrar uma placa parecida com essa aqui, que se encaixa aqui, daria para substituir. Eu vou tentar fazer isso. E por conta já desses problemas iniciais que eu notei do código, eu nem também fiz o teste do controle dele com uma outra microbit, usando elas uma como controle remoto da outra. Então basicamente é isso, pessoal. É fácil de montar, é relativamente barato, ele tem esses problemas, dá para controlar por aplicativo, dá para colocar código e deixar ele autônomo. Pessoal, então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar ou perguntar, fique à vontade de deixar aqui nos comentários. Dá uma conferida em outros materiais que nós temos no canal para nos prestigiar. E eu agradeço mesmo de coração por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá.